Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que a chuvinha já tenha chegado aí. Aqui ainda não chegou, mas uma hora vai chegar, né? Espero que vocês estejam bem, não morrendo de calor. Vamos lá. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre essa nossa segunda unidade. O plano de ensino ele está dividido em duas unidades, né? Então, a gente já acabou a primeira e agora está entrando na segunda que tem alguns temas centrais de pesquisa para a gente debater. Né? A unidade se chama Inovação e Democracia Digital, porque são os temas centrais com os quais a gente vai trabalhar. Nessa semana 8, que é a primeira semana da unidade 2, eu pedi que vocês lessem um artigo do Gomes, que fala de um processo de formação do campo de democracia digital. Então, em que momento a gente pode falar que começou a existir um campo de produção do conhecimento nessa nossa área que pensa internet e política? Então, é bem interessante, ele propõe uma cartografia do campo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nessa aula. Vou falar um pouquinho também dos temas que a gente vai ver nessa unidade 2, quais são os temas centrais, que são temas também que são tendências no campo de inovação, para quem vai trabalhar com gestão pública, para quem quer pensar políticas públicas, né? Então, existem tendências hoje de pesquisas super centrais que eu indicaria a vocês dar uma atenção maior, de repente fazer um curso interessante na área, eu acho que seria bem legal. E eu pedi também nessa semana 8 que vocês vissem uma videoaula da Lucy Ben Hall falando sobre democracia digital, que eu acho que também é muito esclarecedora. Então, essa aula, ela não estava dentro do plano de ensino, não estava programada no plano de ensino, mas eu achei que seria legal eu fazer essa introdução para vocês, falar um pouquinho do próprio artigo do Gomes, mas também fazer mais um preâmbulo a respeito de quais são esses temas que a gente vai ver, o que nos espera agora, como é que vocês vão trabalhar e um pouquinho quais os temas que a gente vai, então, se aprofundar. E aí, a gente tem alguns que são centrais, né? A disciplina, especialmente agora com a pandemia, eu tive que cortar muita coisa, muito artigo, muito conteúdo, mas ainda deu para manter os centrais, né? Então, isso que é importante. Eu espero que vocês vejam os vídeos, que vocês leiam os artigos, para vocês terem noção de quais são as possibilidades. E eu vou começar a falar então do primeiro tema, que é Big Data e políticas públicas, né? Big Data, para quem ainda não ouviu falar a respeito, muita gente já deve ter ouvido falar. Big Data é nada mais, nada menos que uma grande quantidade de dados, geralmente armazenados em bases gigantescas de dados, né? Então, essas bases de dados oferecem aos vários órgãos, sejam governamentais ou não, possibilidades de uso desses dados para a elaboração de políticas, para a elaboração de ações estratégicas, de ações específicas. Então, essa é uma tendência hoje muito grande. Então, mesmo quem não queira seguir a academia e que pense em trabalhar no setor público, é fundamental que vocês tenham hoje um mínimo de conhecimento em ciência de dados, em como fazer para extrair dados de grandes bases de dados. Não precisa saber programar, mas vocês precisam entender a lógica da ciência de dados, a lógica dessa grande disponibilização de dados e como é que a gente pode usar isso para o nosso benefício, para o bem-estar público, para melhorar a gestão. Né? Então, existem uma série de exemplos. Essa semana agora eu até fiz um curso muito bom de metodologia no NIC-BR, né, que é do CGI, do Comitê Gestor da Internet, e nesse curso vários pesquisadores mostraram para a gente essas possibilidades. Não só o Big Data, mas também recursos de inteligência artificial atuando nessas possibilidades. Então, o que a gente pode fazer a partir do momento que você alia Big Data e recursos de inteligência artificial? É possível prever modelos, né? Você desenvolver modelos de previsão para evitar, por exemplo, disseminar pandemias, para prever ofertas de emprego em determinados lugares do país, para ajudar comunidades, né, muitas vezes que passaram por desastres naturais, por exemplo. Então, a partir de um mapa colaborativo, as pessoas podem ajudar umas às outras a saírem de determinadas situações. Então, Big Data e políticas públicas é um tema muito importante, muito central. A gente vai ver uma aula a respeito disso. No semestre que vem eu pretendo voltar ao conteúdo anterior, que tem muito mais
coisa para vocês lerem e temas para a gente debater. Mas é isso, tenham em mente que Big Data e políticas públicas é um tema hoje que é uma tendência. Seria muito legal vocês aprenderem a gerenciar, a manusear esses instrumentos metodológicos, técnicos que hoje existem para vocês pensarem como aperfeiçoar políticas públicas, como aprimorar a gestão pública. Um segundo tema é o dados abertos e transparência, que é o tema que a gente vai ver na semana que vem, na quarta-feira. E, inclusive, eu convidei a Fernanda Campanucci, que é diretora-geral da Open Knowledge Foundation aqui no Brasil. A Open Knowledge é uma ONG que trabalha com a inclusão digital a partir do acesso maior da população aos dados abertos. Então, eles têm uma escola de dados, onde eles ensinam a população a ter acesso aos dados e, depois de ter acesso, ao que eu faço com esses dados. Né? Porque ter acesso só é um pedaço, né? O outro pedaço é você saber exatamente o que você vai fazer a partir do momento em que você tem esses dados nas mãos. Então, vários temas giram em torno dessa ideia dos dados abertos. Como é que você pode garantir maior transparência? Como é que você pode fortalecer as práticas democráticas a partir do uso dos dados abertos, que inclusive já estão disponíveis para a gente, né? Um terceiro tema, e é o tema que a gente vai focar mais, justamente porque a gente tem as bases de dados para isso. Então, a gente tem a base do Crowd Law, da GovLab, né, da Universidade de Nova York. A gente tem a base de dados do Latino, que já tem 3.000 inovações mapeadas. Então, por a gente ter já essa grande massa de dados no campo da inovação, a gente vai trabalhar mais com esse tema da inovação democrática, seja ela digital ou não. Então, nas últimas semanas do curso, a gente vai ver um modelo de avaliação dessas inovações, como é que a gente pode entender essas inovações dentro de um contexto democrático ou não, dentro de um contexto político. E a gente vai trabalhar esse modelo detalhadamente, a partir de todas as dimensões que ele tem, e a partir daí a gente vai compreender quais são as características dessas inovações que permitem a elas ter sustentabilidade, que colaboram para que ela dure no tempo, para que ela alcance os seus objetivos, né? E a partir daí também a gente vai estudar a dimensão que trata dos efeitos diretos da inovação, ou seja, uma inovação voltada para se produzir colaborativamente políticas públicas. Ela conseguiu, de fato, produzir alguma política pública? Se sim, se ela conseguiu esse resultado, ela teve uma repercussão direta. Ela teve aquilo que o Coleman vai chamar de outcome, né? E se não, ela pode ter tido um output, que é um resultado em potencial, mas não necessariamente observável, por exemplo. O e-democracia, o e-cidadania, que são inovações para a produção colaborativa de leis. Eles têm muitos resultados diretos, ou seja, propostas cidadãs que se tornam de fato leis, mas tem outros também que morrem na praia, que se tornam projetos de lei, mas não passam disso. Então, aí você teria só um resultado em potencial. A gente vai ver todas essas nuances à medida que a gente for entrando nesse modelo de análise e vai ser muito legal. Inclusive, eu aconselho vocês a já fazerem alguns paralelos, por exemplo, se vocês estão fazendo uma monografia de final de curso e o tema é mudança climática, busquem inovações nessa área para que vocês possam ter elementos que colaborem para a sua pesquisa também de interesse de vocês, tá bom? Bom, e aí eu entro no último tema, né, que é o que a gente vai tratar nessa unidade 2, que é justamente esse tema introdutório sobre democracia, né? Então, o Wilson Gomes ele vai mapear essas 2 décadas de produção e de formação do campo de democracia digital, e a partir daí ele vai também mostrar algumas tendências, né? Que tipo de pesquisa hoje vem sendo feita, né? E a base de talvez de todo o início dessas discussões, de todo o início dessas pesquisas, tenha sido a pergunta inicial, que é como a gente pode aperfeiçoar a democracia a partir do uso da internet. Como que, usando a internet, a gente pode fortalecer a democracia, a gente pode fortalecer as instituições democráticas. Então, nesse sentido, eu queria talvez fazer um pouquinho de uma continuação daquela aula do Castells e falar um pouquinho dos modelos de democracia que a gente encontra hoje, para a gente, a partir daí, poder associar
esses modelos democráticos, as tecnologias e como é que essas tecnologias vêm sendo usadas por esses vários modelos democráticos. Então, o que a gente vai encontrar num primeiro momento, né, é um modelo de democracia representativa, né, que vários teóricos mais clássicos, Schumpeter, por exemplo, defendia. Então, a democracia representativa, ela pressupõe basicamente a delegação do trato das coisas públicas a representantes eleitos pelo povo. Então, esse ideal democrático, ele acredita que os cidadãos não têm interesse em participar dos processos políticos, porque eles têm os seus objetivos individuais, então eles devem focar nesses objetivos individuais, e o exercício da gestão pública, o exercício do fazer política deve ser deixado àqueles que são os seus representantes, né? Então, nesse sentido, os cidadãos eles vão ter uma participação limitada na esfera política e muito porque esses autores não viam uma grande importância deles participarem, até porque eles acreditavam que os cidadãos não teriam interesse nessa participação tão direta. E o que a gente observou hoje, gente, é uma certa crise, né? A gente comentou isso em relação ao livro do Castells, né? O que a gente tem hoje é uma crise significativa do modelo de democracia representativa, uma incapacidade dos cidadãos de acreditarem nos seus representantes, uma incapacidade dos cidadãos de acreditarem que aqueles representantes vão, de fato, defender os seus interesses, né? Então, isso causa uma série de problemas para o próprio modelo democrático que a gente vive hoje. Então, existem vários indicadores dessa crise da democracia representativa, né? Então, nos países onde as pessoas podem escolher ou não votar, elas não têm ido votar muito, né? Você tem uma baixa credibilidade dos partidos políticos, né? Muito diferente da década de 80, 90, em que as pessoas que queriam participar da política, de uma forma geral, elas eram filiadas a partidos, elas acreditavam que os partidos iriam de fato representá-las. Hoje isso não é mais a tendência, né? Se a gente pega, por exemplo, aquele coletivo Nossas, né, que é responsável por uma série de inovações, de participação cidadã, de você trazer o cidadão para participar dos processos de tomada de decisão, vocês vão ver que a forma de se pensar a política é completamente diferente. Então, a gente vai atuar, interferir, de alguma forma, influenciar o poder público, mas não fazendo parte desse poder público, como cidadão mesmo. E é meu interesse ser cidadão e atuar nesse processo político. Eu não tenho nenhuma vontade de me tornar representante de ninguém, porque o fazer política hoje ele começa a adquirir novos contornos, novas concepções, que são identificáveis, inclusive, em novas práticas políticas. Então, essa desconfiança das instituições democráticas, que a gente também observa muito, hoje em dia, inclusive, né, nesse ano, a gente já viu demonstrações nas ruas contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal, né? Inclusive, essas tentativas de minar as instituições democráticas são muitíssimo perigosas, inclusive, né, porque faz com que você gere um sentimento na sociedade de mal-estar com essas instituições democráticas, em vez de você parar para pensar em como é que a gente pode melhorá-las, né? O que deveria ser o que as pessoas fazem se elas acreditam na democracia, né? Então, com essa crise da democracia representativa, vários autores, a partir do final da década de 80, 90, começaram a pensar num novo modelo, né? E talvez o modelo que tenha ficado mais conhecido e que seja o mais interessante deles seja o de Habermas, quando ele propôs a ideia da democracia deliberativa. Então, a ideia o próprio nome diz, não é mais você apostar nos seus representantes eleitos, mas sim você apostar nas estratégias de deliberação nas arenas públicas de tomada de decisão. Então, é você garantir ao cidadão participação nessas arenas de discussão para que ele possa se colocar, para que ele possa colocar os seus interesses. E a partir desse diálogo, dessa comunicação dialógica entre todos os cidadãos, eles vão produzir consensos que vão garantir a democracia deliberativa. E aí tem alguma coisa
É muito interessante, essa teoria ela é muito legal mesmo. Mas ela exclui um fator fundamental dentro dos processos políticos, dentro de toda a sociedade, não só contemporânea, que é o elemento do conflito, né? É muito importante alcançar consenso, sem dúvida alguma, mas o conflito ele é inerente aos processos políticos. O conflito ele nunca deixa de existir. Então, o que acontece quando uma determinada sociedade, num determinado momento histórico, ela é levada pelo conflito? Ela deixa de ter democracia? Não necessariamente, né? Então, a democracia participativa ela vai frisar a ideia de que o espaço da política é um espaço não só de consenso, mas também de conflito. A esfera política ela é baseada na racionalidade comunicativa, que Habermas sugere. Em algum momento ela alcança consenso, mas as relações de poder, as relações de conflito, elas vão sempre existir. Então é fundamental que a gente pense na esfera política imbuída, impregnada de relações conflituosas também, né? Que o antagonismo ele está sempre presente nessa esfera. Então, elementos como a paixão, como o acaso, como situações trágicas, como foi, por exemplo, aquele que gerou toda a Revolução da Tunísia em 2011, lembra que eu falei para vocês? A Tunísia vivia uma ditadura de mais de 2 décadas, né? As pessoas não tinham emprego e uma pessoa que vendia fruta na rua teve o seu carrinho apreendido porque ela não tinha licença para estar ali e ele ateou fogo nele mesmo. Aquele vídeo viralizou. Os cidadãos da Tunísia conseguiram apoio internacional em questões de horas e em menos de um ano eles derrubaram essa ditadura. Então, o conflito, ele também, às vezes, é essencial para que práticas democráticas comecem a ser colocadas no cenário histórico de uma nação, né? Então, a partir do momento em que aquele conflito explodiu no mundo, você passou a ter um Estado menos autocrático e mais democrático na Tunísia, apesar de todo o desdobramento depois disso não ter deixado muito espaço para arenas democráticas nesse país. Mas isso a gente pode tratar depois, que não é exatamente o nosso objetivo central aqui nessa disciplina agora. Então é isso, gente. Essa foi uma revisão bem breve a respeito desses 3 modelos de democracia que vigoram hoje na nossa sociedade. São modelos típico-ideais, como Weber colocaria, né? Modelos que são desenvolvidos para que a gente compreenda a realidade, mas a realidade ela não é só um modelo ou outro. Ela é uma mistura de várias características desses 3 modelos em simbiose, né? Então, ora a gente vê mais da democracia participativa, ora a gente vê mais da democracia representativa, e isso tudo vai se combinando para desenhar os processos políticos contemporâneos. Bom, então, dito isso, né, e isso é importante para que quando a gente entenda tecnologias, quando a gente pense na participação cidadã, por exemplo, nos espaços digitais, a gente entenda que, bom, se esse site aqui ele está querendo que o cidadão proponha ele mesmo uma lei nova, ele realmente está imbuído da ideia ou do ideal democrático daquele modelo da participação. Então, a gente observa aqui o modelo democrático da participação efetiva e não a democracia representativa, entende? Então, é importante vocês terem noção dessas variações para que vocês também contextualizem os seus objetos de estudo, os seus objetos de pesquisa. Então, a partir do momento em que a gente tem aquela perguntinha central que eu falei para vocês, né? Como a internet pode fortalecer a democracia, a gente começa a ter, nos últimos 20 anos para cá, uma série de pesquisas a respeito do tema, uma série de pessoas se debruçando sobre os assuntos ligados à internet política e como é que a internet pode, de fato, colaborar para que a gente tenha uma democracia mais forte, para que a gente tenha instituições democráticas mais fortes. Então, o que o Wilson Gomes faz nesse artigo que eu passei para vocês é justamente pensar
como se desenvolveu a produção acadêmica ao longo desses 20 anos, a tal ponto da gente poder dizer, olha, agora a gente tem, de fato, um campo de produção do conhecimento na academia que trata de democracia e internet, que trata de democracia digital. Então, ele vai apontar algumas tendências hoje, né, o que se observa hoje. Ele vai fazer uma coisa muito legal que eu acho, que é separar esse campo em 3 subcampos, né? Então, ele vai definir alguns temas de acordo com esses subcampos, eu vou falar isso para vocês já já, mas antes vamos falar um pouquinho da história, né? Então, ele fez uma pesquisa gigantesca, com um monte de dados, com um monte de artigo. A base foram artigos minerados, né, para a gente ter a noção de como é que esse campo se desenvolveu, e ele foi observar que um primeiro artigo que surge falando do tema da tecnologia aliada a questões políticas foi na década de 70, no final da década de 70, e aí tem todo um período histórico muito grande, que vai até 1995, onde ele observa que, na verdade, o campo estava só em preparação. Era só um período onde você tinha tentativas de falar sobre isso, você articulava algumas ideias, mas você não tinha teóricos citando teóricos, você não tinha uma acumulação de conhecimento dentro de determinados temas para que a gente pudesse dizer que existia um campo. Então, isso vai até 95, né? Ele mapeou até 31 artigos só, então foram pouquíssimos artigos em muito tempo, em várias décadas. A partir de 1996, esse campo ele adquire força e mais artigos são publicados. Ele mapeou 818 entre 96 e 2005, né? E isso foi muito importante porque ele vai colocar esse ano de 1996 como aquele ano que inaugurou os estudos de política, democracia e estados digitais no Brasil e no mundo, né? Então, a partir de 2006 é que você vai ter então a consolidação do campo. E isso é interessante porque a gente vai ver de 2006 a 2015, quer dizer, são o quê? 9 anos, 10 anos, né? Aí sim a consolidação do campo de fato. Então a gente vai ter, ele mapeou 3.305 artigos, imagina, em contraposição a 818 da década anterior. Então foi uma explosão realmente do número de pesquisas, do número de autores participando, publicando e investigando esses temas que são os temas aqui da nossa disciplina de inovação no setor público. Eu queria então agora falar um pouquinho para vocês dos campos e subcampos de pesquisa, né, que eu acho que talvez seja a parte que mais contribuiu para a gente entender esse campo, esse nosso, por onde a gente caminha, né, esse nosso universo de pesquisa. E é muito legal a gente observar aqui que a gente tem pesquisas que vão se encaixando nesses vários espaços, né? Então, quais são esses subcampos de pesquisa que o Wilson vai colocar? Num primeiro momento, da democracia digital mesmo, né, que é você pegar aqueles modelos lá de democracia e pensar, bom, como é que a internet pode colaborar para que a gente tenha práticas da democracia representativa mais eficientes, por exemplo. Então, como é que a gente pode aprimorar o sistema eleitoral? Como é que a gente pode ter urnas digitais para que você reduza as fraudes? Né? Como é que a internet pode colaborar para a redução dos déficits democráticos? Então, o campus, esse subcampo da democracia digital, ele começa, ele inclusive é o primeiro de todos, ele começa exatamente nesse sentido, com essa intenção. Depois a gente tem o campo da política online, que a gente vai ver aqui um pouquinho também do que se trata, que é mais falar de partidos políticos, de eleições, né? Tem muita pesquisa na ciência política, a ideia dos movimentos sociais, né, e processos políticos, isso tudo está nesse subcampo da política online. E o terceiro, que é o do Estado digital, que aí é focar mesmo nas questões relacionadas aos processos governamentais. Como aumentar a eficiência, como trazer a participação cidadã para que as políticas públicas sejam mais efetivas, né? Então, esse subcampo do Estado digital, eu acho que é o campo que está mais associado ao campo de públicas.
né? Porque é onde você tem a ligação mais estreita com a gestão pública e com o processo todo de construção das políticas públicas. Então, como eu já falei antes, o tema da democracia digital, ele precede os temas de governo digital e da política online, né? Justamente porque a gente vai começar a pensar como a internet pode transformar politicamente as sociedades, como ela pode trazer os cidadãos para o jogo político, e isso começa justamente nesse subcampo da democracia digital. Com o tempo, a gente para um pouco de pensar o campo da internet política ligado só à democracia. Então, como vocês vão perceber, né, e já tem percebido ao longo dos nossos artigos esse semestre, o que a gente observa é que muitas vezes a internet é usada para modular políticas, para definir eleições, e muitas vezes nada ligado a preceitos democráticos, né? Então, o que vem acontecendo hoje como tendência é você pensar a internet em relação à política, em relação aos modelos democráticos, mas não necessariamente para fortalecer a democracia. O que é muito interessante, o que eu acho, inclusive, que é mais um indício de consolidação do campo e de maturidade dos pesquisadores da área. Então, é isso. Os objetivos desse subcampo da democracia digital são todos os temas que se relacionam ao universo das comunicações digitais, que se relacionam a essa possibilidade de você colaborar para a democracia com a internet. Mas aí, com o tempo, a gente começa a ver que não é só isso, né? Inclusive, eu acabei de publicar um artigo com Rafael Sampaio e uns outros pesquisadores do campo, e o que a gente observou foi uma queda no número de publicações da área de democracia digital especificamente, e um aumento das publicações da área de política online. Né, porque eu mesma tenho ficado muito tentada a fazer isso, né? Inclusive naquele artigo que vocês leram que fala do biopoder e democracia, eu termino com uma gota de esperança falando das inovações democráticas, mas o que eu vou apontando ali é que a gente tem tido muito uso das tecnologias, mas não necessariamente em benefício do cidadão, não necessariamente para fortalecer práticas democráticas, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem observado como uma tendência e são várias as razões, né? Eu acho que a partir do momento em que você tem uma inteligência artificial mais apurada, você tem a governança algorítmica como tendência também dos processos políticos, eu acho que os pesquisadores têm parado, né, de pensar em alguns recursos para fortalecer a democracia, mas ao contrário, como essa governança algorítmica muitas vezes viabiliza processos políticos nada transparentes e que desafiam a ordem democrática, né? Bom, então essa é um pouco do desenho do subcampo da democracia digital. A gente tem uma série de temas que são os que a gente vai ver, né? Inclusive, a gente vai ver o tema da transparência na semana que vem, que é um dos temas desse subcampo. A gente tem a questão da exclusão digital, que também é outro, deliberação, participação. Isso tudo está no gráfico 11 do artigo do Wilson, que eu disponibilizei para vocês. E aí a gente passa então para o segundo subcampo, que é o subcampo da política online, que é a que mais cresce, como eu falei para vocês. Na verdade, você tem duas preocupações centrais nesse subcampo, que é pensar os usos feitos das tecnologias, seja o uso social, político, simbólico, o uso dessas tecnologias para os processos políticos. Então, repara que, na verdade, esse subcampo, ele é o mais abrangente de todos, porque ele trabalha com protestos, movimentos sociais. Então, quando a gente vai pensar em mobilização e ação política online, a gente está pensando nesse subcampo. Quando a gente está pensando em temas mais abrangentes de internet e sociedade, a gente está pensando nesse subcampo. Então, talvez por isso também seja aquele que mais cresça, né? E aí ele mostra um gráfico que é muito claro, o grande crescimento do subcampo da política online e uma pequena queda do subcampo de democracia digital. E aí são os temas mais diversos, esses que eu comentei com vocês. Além deles, também os movimentos de campanha online
E aí entra todos aqueles escândalos que a gente já ouviu, todas aquelas possibilidades, por exemplo, da Cambridge Analytica usar dados pessoais para interferir em determinadas campanhas, isso tudo está dentro desse subcampo de política online. Depois, se a gente tivesse uma aula presencial, eu ia perguntar para vocês depois quais os subcampos que mais interessam a vocês. Se vocês quiserem colocar no fórum, acho até que eu vou abrir um fórum com esse tema para a gente poder dialogar por lá. Eu queria muito ouvir vocês, ver qual desses subcampos para vocês é o mais interessante. E por fim, né, o terceiro subcampo, que é o do Estado digital, que eu acho que é aquele que mais interessa a galera da gestão pública. A da ciência política eu acho que ficaria mais no subcampo da política online. E o da democracia, talvez um conjunto de áreas, né, tenham interesse, porque eu acho que aí todo mundo que pensa em democracia está interessado naqueles temas, né? Bom, o subcampo do Estado digital, eu acho que o próprio nome diz, é como é que a gente vai usar esses recursos tecnológicos para aprimorar a gestão pública, para melhorar a eficiência, para melhorar o processo de construção das políticas públicas, né? Então, dentro desse subcampo do Estado digital, a gente pode pensar em melhorar a eficiência dos serviços públicos, a gente pode pensar em construir políticas públicas mais efetivas com o uso dos dados abertos disponíveis, que vai ser o tema da nossa semana que vem. A gente pode pensar aqui também nas inovações democráticas, que também vai ser o nosso tema dessa unidade 2, que é a produção colaborativa de leis, como é que a gente traz a inteligência coletiva, ou seja, aqueles saberes não sistematizados da população para integrar o processo, o acervo que a gente vai ter de elementos que vão permitir que a gente construa políticas públicas melhores, mais chegadas, mais próximas às demandas dos cidadãos. Né? Então, o subcampo do Estado digital ele é muitíssimo interessante, a gente então vai entrar bastante nele aqui nessa segunda unidade. Né? Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um desses subcampos, na verdade, e é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu peço que vocês, por favor, participem no dia 14 dessa live com a Fernanda Campanucci, da Open Knowledge, inclusive porque vocês podem perguntar coisas interessantes para vocês, tipo assim, que tipos de empregos eu posso conseguir dentro da Open Knowledge, que perspectiva profissional eu posso ter dentro de uma ONG, que é um lugar incrível, muito legal para se trabalhar também. Né? Então, eu acho que vai ser uma live muito legal para vocês. Acho que vocês vão gostar. E é isso. Fiquem bem, em segurança. Estamos quase fora da pandemia, né? Eu quero acreditar. E é isso. Já já a gente vai se ver. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem bem. Tchau.